Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Seja bem-vindo ao canal do IAG, quem vos fala é o pastor Benjamin, pastor aqui do Instituto. Seja muito bem-vindo. Nós estamos continuando com o estudo deste trimestre a respeito do livro de Êxodo e o vídeo desta semana é sobre a lição de número 6, que tem como título A Travessia do Mar Vermelho. Todas as lições estão sendo maravilhosas, essa com certeza também é maravilhosa e na recapitulação Deus falará ao seu coração e trará para todos nós grandes ensinamentos também. Quero cumprimentar novamente meu convidado aqui, que na verdade eu quero que oficialize, comprometendo Moses publicamente. Mas seja bem-vindo, Moses. O senhor vai acabar conseguindo de tanta insistência. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade que Deus deu de nós estarmos aqui para estudarmos essa maravilhosa história. O pastor estava dizendo aqui anteriormente, antes de começarmos, que às vezes nós não conseguimos sentir exatamente aquilo que as histórias trazem, mas a ideia que nós queremos através desse estudo é compartilhar um pouco com você e nessa conversa nós consigamos sentir um pouco mais como foi essa experiência. E quando nós sentimos isso, é mais impressivo, grava mais no nosso coração. Espero que o Espírito Santo faça isso hoje conosco. Amém, em nome de Jesus. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, curta este material também, ative as notificações, deixe seus comentários, seus pedidos e agradecimentos. Temos orado por esses pedidos que são feitos. Essa sua participação é muito importante, esse engajamento, para que também aqui a plataforma possa impulsionar, alavancar este vídeo, recomendá-lo para outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos iniciar agora com uma oração. Feche os seus olhos, sendo possível. Vamos falar com Deus. Santo Deus e amado Pai, te damos graças, Senhor, pelo Lições para a Eternidade. Obrigado por toda a participação daqueles que estão nos acompanhando, estudando juntamente conosco. Obrigado pelas palavras de incentivo, que seja tudo para a honra e glória do Teu nome. Aqui a nossa intenção, Senhor, é conhecer cada vez mais a Tua verdade, a Tua vontade e sermos transformados por Ti. Amém. E experimentarmos hoje a libertação dos pecados da nossa vida, Senhor, pelo sangue de Cristo Jesus. Abençoe a todos aqueles que nos acompanham, os pedidos que são feitos, entregamos todos em Tuas mãos para que seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Antes de lermos o verso para memorizar, apenas como de costume, você tem aqui a imagem da lição, que tem então uma casa em que os umbrais da porta estão manchados, estão banhados com sangue. Nós falamos a respeito da Páscoa na semana passada. E depois, logo em seguida, tem uma cruz com um cordeiro, obviamente fazendo uma referência à morte de Cristo Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. E tem um caminho que leva, então, à travessia do Mar Vermelho. Ou seja, essa libertação, obviamente, aponta para uma maior libertação. Como diz aqui a lição do próprio sábado, o drama do Êxodo foi um mero prenúncio. Prenúncio do quê? Da libertação oferecida para nós do pecado através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, essa imagem expressa, né, de uma maneira bem enfática que a libertação, obviamente, foi mérito de Deus, foi obra de Deus, mas apontava também para a futura libertação real, concreta do pecado através do sacrifício de Cristo Jesus. Amém. Moços, nós temos certamente a travessia do Mar Vermelho como uma das experiências mais dramáticas, ou a experiência mais dramática que nós encontramos o povo de Israel experimentando no Antigo Testamento. E o que nós podemos já aqui no sábado comentarmos a respeito deste paralelo entre a travessia do Mar Vermelho e o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Olha, pastor, realmente esse aqui, se nós pararmos para pensar, não teve um milagre, tiveram outros milagres grandes, como o sol parando para Josué, tiveram milagres grandes, mas esse milagre aqui, para quem contemplava uma coisa tão grandiosa, realmente era algo muito impressivo. Mas eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho antes. O povo de Israel, eles estavam sob a servidão da nação mais poderosa do mundo. Vamos imaginar hoje, está tendo aí um certo conflito entre o Brasil, algumas lideranças do Brasil e os Estados Unidos. Questões mais econômicas. Isso, mas vamos supor que fosse algo mais forte e os Estados Unidos dominassem o Brasil. Com todo respeito pelos patriotas, eu também sou, eu não creio que nós seremos capazes de resistir.
certo? Tentar se livrar dos Estados Unidos, Aham. que além de ter uma população maior, tem um poder econômico, militar, político, tudo que vocês quiserem maior, nós estaríamos numa situação na qual nós não conseguiríamos libertação. Seria impossível para nós ser libertos, a não ser que ocorresse algo externo ou algo sobrenatural. Uhum. E no caso desse povo, aconteceram as duas coisas. Foi ajuda externa, que não era deles mesmos, era de Deus, e é sobrenatural. Nós vemos isso desde as pragas até este momento específico. Uhum. Mas o espírito de profecia nos traz a noção, e temos até um hino que nos traz essa noção também, de que o maior milagre que existe é quando uma pessoa que estava vendida ao pecado, ela é redimida. Isso É verdade. é a maior prova Eu concordo, é verdade. de poder de Deus, Uhum. certo? Porque o Paulo falou, né? Quando alguém se apresenta por servo para alguém, ele é escravo daquela pessoa. E ele não pode escolher pela sua própria vontade. E o povo de Israel, por mais que eles tivessem vontade de se libertar, eles não poderiam fazer isso. Uhum. Assim como nós também, na nossa vida de pecado, nossos pecados passados, nossa natureza pecaminosa, nós não temos força para sair sozinhos. Uhum. Podemos ter até intenção, sim, mas ela não adianta de nada. Uhum. Ela não nos tira daquela situação. Uhum. É o mover poderoso do braço de Deus que toma a iniciativa e prepara o povo para tirá-lo totalmente dessa situação. Uhum. E aqui eu gostaria de enfatizar um outro fator. Muitas vezes nós falamos, é um milagre realmente Deus salvar da punição. E é um milagre. Mas eu não estou falando Deus salvar da punição. Uhum. Jesus morreu e nos salva da punição. Mas o maior milagre é uma pessoa que tinha aquela servidão para o pecado agora ter uma vida transformada. Aquela tendência cultivada ao pecado, o hábito de viver em Exato. pecado. Uhum. Ou seja, a salvação ela tem 3 etapas, né? É verdade. Nós sabemos. Uhum. Primeiro é o livramento da punição. Uhum. Isso Deus deu como promessa já desde o começo, já para o povo de Israel, e eles já podiam considerar apegados àquela promessa, assim como Jesus já morreu e você está habilitado a adquirir essa promessa pela fé. Só que ele também nos salva do poder do pecado. Uhum. Quando o faraó chegou e disse, olha, vão lá, podem ir, eu não vou mais obrigar ninguém a me servir. Se o povo tivesse continuado no Egito, adiantaria? Não exercido a sua vontade. Eles ainda estariam sob o poder do Egito. Uhum. E Deus não queria salvá-los somente do chicote dos feitores, ele queria salvá-los de estar sob o poder do Egito. Assim como ele não quer só nos livrar do castigo do pecado, mas também do poder do pecado. Uhum. Então ele vai nos chamar e nos fazer passar por uma experiência que vai nos livrar e nos limpar também. Tanto é que nós vamos ver aqui, nós até comentamos, né, que no verso 13 e antes, a ênfase constante de que não deveria haver fermento, não deveria haver pão levedado, porque esse acontecimento envolvia que o povo de Deus fosse purificado Uhum. Do pecado. do pecado. Uhum. E para eles tudo era simbólico, né? Mas para nós tudo aplica agora mais realmente. Porque que lógica tem? Eu vou atravessar o mar, não posso comer pão com fermento. Eu vou sair do Egito, não posso comer pão com fermento. Uhum. Por acaso o pão com fermento atrapalha a caminhada? Não. Não seria esse Ou seja, ponto. o foco é um simbolismo. Uhum. Esse é o foco. E isso deveria levar o povo de Israel a pensar além. Uhum. Então, quando nós olhamos para essa situação, nós devemos lembrar que toda ela representa o processo de salvação individual que Deus tem com o ser humano, Uhum. com cada um de nós. Sendo as águas um próprio batismo para eles, quando eles passaram lá dentro. Exatamente, um novo nascimento, uma nova história agora para o povo de Israel. E apenas o terceiro ponto, e recapitulando, então, libertos Exatamente. da culpa, libertos do poder e libertos Da presença. do pecado. Exatamente. Uhum. Ou seja, esse terceiro nós ainda não experimentamos, nós estamos no processo de experimentar o segundo. Todos nós devemos hoje, através do poder que Cristo oferece, não somente saber que estamos livres da punição, porque isso realmente é graça de Deus, amém. Mas a graça de Deus, ela não se limita a isso, ela tem um poder ainda além, que é para nos livrar do poder do pecado. Eu gostei muito... Nos livrar da presença. Sim, eu gostei muito do seu comentário, porque enfatiza aquilo que nós comentamos na lição anterior, e é uma ênfase que você tem que ter na sua vida, que não basta o poder de Deus, porque o verso para memorizar, e a gente até esqueceu de ler no início, e eu acho que é bom ler agora, porque vai enfatizar as ações de Deus, o poder de Deus, mas que o poder de Deus ele tem que estar unido à vontade humana, ao exercício da escolha. Então Deus, ele agiu poderosamente para libertar o povo de Israel do cativeiro egípcio, mas e se o povo não tivesse saído? Não tivesse escolhido sair, como você Exatamente. comentou? Deus abriu de uma maneira
dramática, tremenda, poderosa, o Mar Vermelho. Mas e se o povo não tivesse acreditado, aceitado com fé a declaração, diga ao povo que marche, para que então o milagre fosse operado? Então, a ênfase é essa união do divino com o humano. O poder é de Deus, mas a escolha é nossa. Exatamente. E nós temos que exercer a escolha, tanto de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, para recebermos a justificação pela fé, aceitarmos a Cristo diariamente, no sentido do batismo diário do Espírito Santo, para experimentarmos a libertação do poder do pecado e, consequentemente, estarmos nos preparando para a libertação final da presença do pecado. Êxodo 14, versos 13 e 14 diz: Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Então o mérito, obviamente, é de Deus, a ação é dele. O Mar Vermelho se abriu pela ação de Deus, a morte de Cristo é mérito dele, de Deus, 100% dele. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. E aqui a gente pode já fazer essa aplicação desse simbolismo. Vocês serão libertos do pecado, desse cativeiro. Esse inimigo morrerá. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Então nós temos aqui, obviamente, a ênfase nas ações de Deus, mas Deus opera e o homem coopera com as ações dele. E essa é uma ênfase que nós temos que dar. Eu gostei até da versão da King James, que ela fala bem assim. Ela fala para eles não se queimar, não temerem, se aquietarem, ver a salvação do Senhor. O Senhor lutará por vós e tereis vossa paz. Interessante. Ou seja, a paz plena viria depois que o Senhor lutasse. Mas ao mesmo tempo eles deveriam confiar em Deus primeiro, para que eles tivessem essa paz. Essa tradução me fez até lembrar de Romanos 5:1, justificados, pois pela fé temos paz com Deus. É maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que aquilo que era impossível para os israelitas, assim como é impossível para nós, a libertação do cativeiro egípcio, a libertação do pecado, foi obra de Deus. Deus operou e agora nós temos que exercer a vontade e rendermos a nossa vontade a Deus para experimentarmos efetivamente na nossa vida esta libertação. Amém. Então a ênfase, eu acredito que o cerne, o coração dessa semana é esse, que você precisa enfatizar na sua vida, praticar na sua vida e levar também lá na sua unidade essa ênfase desta semana. Vamos para a lição de domingo, que tem como título Vão e Adorem o Senhor. Então, na noite da Páscoa, teve a situação da morte do primogênito e o faraó, diante da morte do seu primogênito, dos primogênitos, dos seus oficiais, de todos aqueles que não creram nas orientações divinas de libertação ou de proteção do primogênito, o juízo divino chegou e eles daí tiveram uma reação que não foi motivada por um arrependimento genuíno e verdadeiro. O que o faraó falou, então, para Moisés e para o povo de Israel? Antes disso, pastor, antes de ler, só uma introduçãozinha também com relação a isso. Nós comentamos na semana passada sobre o fato de que a morte do primogênito já estava predita, desde o começo. Foi a primeira praga a ser predita. É verdade. Lá em Êxodo 3, ou 4, não me lembro. Acho que era 3. Então é predita para Faraó que se ele não deixasse o primogênito dele sair, que era o seu povo, o primogênito de Deus, né? Deus falou, deixa ir o meu primogênito, senão eu matarei o seu primogênito. E aí, a primeira visita de Moisés a Faraó, o que o Faraó fala? Quem é o Senhor? Não conheço e não deixarei o povo partir. Mas agora, olhem só o que diz o Espírito de Profecia. Comentando o verso no qual o Faraó vai falar com Moisés. Quando os egípcios foram punidos desde o rei em seu trono até o servo mais humilde, com a morte dos primogênitos, houve lamentos em todo o Egito. Então Faraó lembrou-se de sua orgulhosa jactância. Quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz para deixar Israel ir? Ou seja, aqui estava plenamente respondido, não tinha mais o que ele fazer. Nesse momento ele foi obrigado a ir diante de Moisés. Agora ele se humilhou e correu para Gósen com seus conselheiros. Aqui traz uma informação até que a Bíblia não traz, que ele foi. Exatamente. Foi para Gósen com seus conselheiros e seus governantes e se curvou diante de Moisés e Arão e disse-lhes para irem servir seu Deus. Seus rebanhos e manadas também deveriam ir. Eles imploraram que partissem, temendo que se continuassem por mais tempo todos morreriam. E por fim fala, Faraó também implorou a Moisés que o abençoasse, pensando dessa vez
que uma bênção do servo de Deus o protegeria dos efeitos subsequentes da terrível praga. Uhum. Então, e tá aqui, né? Tá relatado aqui nos versos 31 e 32. Uhum. Ele chamando Moisés e falando para eles irem e pedindo para ele abençoar eles também. Exatamente, que está aqui no verso 32, que é um pedido um tanto quanto curioso de Faraó para Moisés, que ele fala no verso 32. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide, e abençoai-me também a mim. E o verso 33, e os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam, todos seremos mortos. Ou seja, se eles permanecerem aqui, todos morreremos. Então, apressando, apertar é no sentido de empurrar mesmo, assim, no sentido de Vai logo. vão embora, vai embora, porque senão todos nós morreremos. Esse pedido de Faraó parece que ele expressa um arrependimento genuíno, me abençoe, agora eu estou arrependido do que eu fiz. Mas, na verdade, é o mesmo arrependimento que a gente já comentou, se eu não me engano, foi na semana retrasada ou passada, que é aquele arrependimento que Esaú demonstrou, que o próprio Faraó demonstrou, que Judas demonstrou, que Saul demonstrou. Aquele arrependimento que, na verdade, é remorso. A pessoa quer se libertar da consequência do seu pecado. Então, ela aparentemente se arrepende. Ela reconhece que ela pecou, ela reconhece que ela fez mal, e ela quer se apartar, ela quer se livrar da consequência, mas o coração dela não foi mudado, como a própria narrativa que vai expressar que depois Faraó, com todo o seu exército, vai atrás do povo. Isso evidencia que o verso 32 não expressa um genuíno arrependimento de Faraó, mas apenas um remorso e uma tentativa de se livrar da consequência da sua obstinação, do seu orgulho, do seu pecado. Exatamente. Uhum. Aí um outro ponto interessante que eles enfatiza aqui depois disso é que todo o povo de Israel do Egito nessa pressa e vendo que eles estariam em perigo enquanto o povo de Israel estivesse ali ainda, eles davam tudo que o povo de Israel pedia. Uhum. E na verdade foi feita uma profecia quanto a isso pelo próprio Deus. Deus falou para Moisés, para Abraão, em Gênesis 15, 14, que eles seriam peregrinos numa terra estranha e depois eles sairiam com grande despojo. Uhum. E neste momento aqui, o verso 36 diz que o Senhor deu favor ao povo, de maneira que estes lhe davam o que pediam e eles despojaram os egípcios. Exatamente, e o verso 35 final, e pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e roupas. Alguns querem ler assim que os israelitas despojaram os egípcios como saquearam, roubaram, mas não é esse o entendimento, porque se você ler o final do verso 35, pediram aos egípcios e os egípcios deram. Então, o despojo ali está no sentido de tomar para si. Então, eles deram e eles pegaram para si e levaram embora. E vamos pensar assim, nós já comentamos, não temos tempo de estudar todos os detalhes. O tempo do cativeiro foi de 215 anos, não de 430, como diz aqui o verso 40, que teria que ser explicado de uma maneira mais detalhada. Mas eles trabalharam como escravos durante mais de 2 séculos. O ponto aqui eles recebiam salário? Escravo não recebe salário. Escravo não recebe salário, então, na verdade, todo esse despojo era o pagamento por todo o trabalho escravo que eles tiveram. A lição comenta isso, Ellen White também comenta isso no Patriarcas e Profetas, e diz aqui o final da lição de domingo, que todo esse valor, na verdade, correspondia ao salário que foi negado aos israelitas por séculos de trabalho escravo. Então eles não estavam pegando o que não era deles, eles estavam apenas recebendo o pagamento de todo o trabalho que eles haviam realizado. Detalhe também, eles não tomaram essa iniciativa simplesmente com ganância de querer alguma coisa. Foi Deus que mandou eles fazerem isso. É verdade. Era uma batalha entre Deus e o Egito, e quando havia batalhas naquela época, o que acontecia? Tinha um despojo. A nação que vencia tomava o despojo da outra, colocava tributo, fosse o que fosse. E Deus, o rei de Israel, mandou eles fazerem isso. E eles ainda fizeram de maneira educada, diferente do que poderia ser, né? Deus poderia falar, agora entrem em guerra contra os egípcios e peguem tudo. Sim. Mas aí, talvez, se o povo tivesse vencido os egípcios, talvez até eles quereriam ficar no Egito. Exatamente, né? Porque, quem sabe, já era uma terra próspera, eles já estavam estabelecidos ali. E a lição de domingo não comenta, traz um texto lá na sexta-feira a respeito da maneira e por onde Deus os conduziu, que eu acho que é interessante a gente comentar. Sim. Porque
está aqui ainda no capítulo 12, porque a lição de segunda já vem falando do capítulo 13. Mas no capítulo 12 traz algumas informações interessantes ainda, a respeito de por onde, como Deus os conduziu. E um ponto interessante que a lição de domingo traz, uma pergunta antes de a gente entrar nisso, seria a respeito do arrependimento verdadeiro. E traz aqui uma pergunta final. Quantas vezes nos arrependemos de ações somente por causa de suas consequências e não porque esses atos são errados? Isso é arrependimento verdadeiro? Obviamente não. Como nos arrepender dos pecados dos quais ficamos impunes, pelo menos no curto prazo? Então, muitas vezes caímos no pecado, não somos punidos imediatamente, e daí depois pode vir a consequência e vem a tristeza por aquele pecado em relação à consequência. E até aí tudo bem, você se entristece. Mas isso tem te levado a abandonar o pecado? Porque o arrependimento genuíno e verdadeiro, ele está sempre ligado a uma conversão. Atos capítulo 2 fala isso. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Então o arrependimento genuíno está sempre associado ao abandono do pecado, a uma mudança do coração. Ou seja, se você voltar àquela situação em que você pecou, você não pecará. Porque você, obviamente, quer evitar a consequência daquele pecado, mas você entende o quão ofensivo para Deus é aquilo, o quão destruidor vai ser aquilo para a sua vida. E você quer fazer a vontade de Deus que te ama e você ama a Deus, então você se aparta do pecado. Esse é o genuíno arrependimento. E um outro detalhe também, que a pergunta nos deixa também entender isso, como nos arrepender dos pecados dos quais ficamos impunes, pelo menos no curto prazo? Nunca uma pessoa que realmente se arrepende tenta fugir das consequências. Esse é um ponto. Porque Faraó, na verdade, por mais que ele dissesse que ele se arrependeu, como você disse, ele não mudou de atitude, isso mostrava que ele não tinha se arrependido. Mas a maneira como ele se arrependeu já mostra isso claramente, que ele queria só fugir da consequência. E quando uma pessoa se arrepende de verdade, que está perguntando, né, como nos arrepender, nós devemos abraçar a repreensão. É verdade. Nós temos a tendência de fugir da repreensão de Deus, mas a repreensão de Deus é vida. É verdade. É dor, mas é vida. Tá doendo porque tá ainda sentindo. Tá surtindo o efeito. Se você não sentisse nada, aí significaria que aí seria problema. Mas, na verdade, se nós formos ver, o povo de Israel tinha, por exemplo, alguém que roubasse. Ele poderia sobreviver, mas ele deveria devolver 4 vezes. Ou seja, a consequência viria. Ele não deveria tentar fugir da consequência. Olhando mais uma vez para a vida de Davi. Se tinha alguém que quereria fugir da consequência, seria Davi. Depois do seu pecado, ele sofreu consequência até o fim de sua vida, mas ele hoje tem garantido a sua vida. É verdade. Então, melhor sofrer aqui um pouquinho a consequência, tendo a certeza de que, assim como Davi pensava, Deus é misericordioso. Não deixe nós sofrermos mais do que podemos. Você está enfrentando a consequência, mas na consequência você pode ter tido o genuíno arrependimento e recebido, então, o perdão por aquele pecado. Esse é o ponto. Exatamente. A paz não é a ausência de situações conflitantes. A paz é a certeza de que você está fazendo o correto. Isso que vai dar paz no coração. Os mártires tinham essa paz. Eles não tinham a paz de que, eu não vou sentir dor, não vai acontecer isso. Eles não pensavam nisso. Eles tinham certeza de que eles estavam em paz com Deus. E o que acontecesse em volta não importaria, não mexeria com o que estava dentro. Eu fiquei pensando assim numa ilustração em relação à sua fala. É a mesma coisa de você estar num mar turbulento, mas você não está afogado pelas águas, você ainda consegue respirar a paz. Exatamente. Ou seja, você ainda está no mar turbulento, mas você respira a paz na tribulação. Exato, Jesus no dormindo contexto. no barco. Exato, exatamente isso. Essa é a paz de Cristo. Não um sono como o de Jonas, que no meio do seu pecado era cego e dormia e não percebia. Mas uma paz de que quando você acorda porque alguém está falando, nossa, essa outra situação está acontecendo, você fala, mas que falta de fé é essa? Tipo, Deus está me conduzindo. Exatamente. Deus... Eu tenho fé que mesmo na provação Deus está comigo. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Eu falei que seria no capítulo 12, a maneira como Deus conduziu, mas eu errei nessa informação, seria o capítulo 13, isso que já é o conteúdo da lição de segunda. Principalmente mas mesmo assim a lição de segunda ela não comenta muito isso, essa questão que eu gostaria de trabalhar. Vai ser na terça. Na terça-feira? Isso. Na maneira como Deus conduziu o povo quando ele saiu do Egito. Ah, sim, é verdade, é verdade. Eu que estou faltando nessa questão aqui, mas é isso mesmo. Vamos para a lição de segunda sobre a consagração do primogênito, porque é uma ênfase. A gente comentou, mas eu acho que é interessante nós trabalharmos novamente essa questão que está no capítulo 13, a ênfase da questão, como o Mose já comentou, dos pães ázimos,
eles levaram pães sem serem levedados e eles deveriam celebrar a festa dos pães ázimos, que começava já no dia seguinte à Páscoa. Na verdade, muitos já começavam até no dia 14 a comerem pães sem fermento, mas a festa começaria no dia 15 do primeiro mês e iria até o dia 21, como diz aqui versículo 6 do capítulo 13. 7 dias comerás pães ázimos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. E esta festa seria a festa relacionada ao final dos pães ázimos, né? E o verso 7, 7 dias se comerá pães ázimos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E daí continua falando e fala a respeito, então, dos primogênitos, que todo aquele que abrisse a madre, quer seja do próprio povo de Israel como dos animais, pertenceria ao Senhor. Mas os seres humanos, obviamente, não seriam sacrificados ao Senhor, mas eles teriam a oportunidade de serem resgatados. Mas de todos os animais limpos, esses seriam sim sacrificados ao Senhor. E dos animais imundos, eles poderiam ser resgatados mediante o sacrifício também de um animal limpo, no caso um cordeiro, um carneiro e etc. Isso é muito lindo, na verdade, se nós olhamos assim, Deus falou o quê? Todo primogênito é meu. E para que Deus quereria uma ovelha? O que Deus faz com ovelhas? Tanto é que aquilo que era dado para o Senhor era o quê? Sacrificado. Tudo que era para o Senhor tinha que ser sacrificado. E aí nós vemos aqui claramente um exemplo, uma ilustração de que o cordeiro representava Jesus Cristo. Isso nós já sabemos. E todo cordeiro deveria ser sacrificado. Porém, e detalhe interessante, os cordeiros não podiam ser resgatados, existia o tal do resgate, para que nem tudo que nascesse você fosse obrigado a sacrificar. Então, tá o homem, mas, por exemplo, aqui fala do jumento também. Sim, do animal imundo, no caso. Ele poderia ser resgatado através do sacrifício do cordeiro. Mas os animais limpos, não seria como ter resgate. Os limpos não teriam resgate, ou seja, não haveria alguém para salvá-los. Se nós vamos fazer uma ligação com isso, nós devemos ver que eles não podiam... É igual aquele doador de sangue universal, sabe? O doador de sangue O negativo, ele não pode receber de ninguém, mas ele pode dar para todo mundo. E é dessa maneira que nós vemos aqui exatamente assim. Eles não podiam ser resgatados, mas podiam ser usados para resgatar. Da mesma maneira como não haveria um resgate para Jesus, mas, como diz Marcos 10:10, o seu sangue seria derramado para o resgate de muitos. Então não haveria chance para Jesus. Jesus teria que passar por aquilo. Para nós temos a chance de ter um resgate. E essa questão dos primogênitos é bem interessante nesse aspecto. Deveria ser, então, para eles, para o povo de Israel, um memorial, certo, de que Deus guardou os seus primogênitos no Egito. E eles também deveriam ser impressionados com o fato de que todos precisavam de um resgate. Os homens também precisavam ser resgatados. É verdade. Então não era só uma questão de animais simbólicos ali. A própria vida do primogênito ali, a convivência dele com a sua família, tudo isso dependia de ele ser resgatado. É verdade. E outra que os primogênitos daqueles que creram nas orientações dadas por Deus no contexto da 10ª praga foram libertos pelo sangue do cordeiro. Ou seja, se eu hoje tenho o meu primogênito, é a misericórdia do Senhor, é a graça do Senhor. Ou seja, esse primogênito meu vive, mas ele pertence a Deus, porque se não fosse a intervenção divina, se não fosse o ato de Deus, ele também teria morrido. Exatamente. Então, de qualquer forma, ele pertence ao Senhor. Exato. E pelo mérito, obviamente, pelo sangue comprado do cordeiro, com o sangue, comprado né? com o sangue. E até você menciona duas coisas aqui, né? Todo primogênito da jumenta resgatarás com o cordeiro. E se não resgatares, quebrarás o seu pescoço. E todo primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás. Mas ele coloca essa questão do jumento, e às vezes, na Bíblia, o povo de Deus é comparado a um jumento também. O que o jumento é nesse contexto? Ele é um animal impuro. O animal impuro poderia sobreviver se um animal puro morresse por ele. Olha só que, é verdade, que figura interessante também que nós temos aqui, né? É verdade. Então, tem muitos simbolismos aqui nessa questão do primogênito, todos voltados para essa questão do resgate, de Deus sendo o resgatador, de Cristo sendo o resgatador, e de que todos pertencem no final a Deus. Todos, de alguma maneira, são de Deus. Era o cordeiro de Deus? Sim. Mas por causa da morte do cordeiro também você poderia viver.
É verdade. Então, E aqui não tem como nós esquecermos de Gênesis 22, em que Abraão vai sacrificar. Na verdade, Isaac não seria o filho primogênito, porque ele sim, teve antes Ismael, mas da promessa de Sara seria o filho primogênito. Ele estava para sacrificar, mas então vem a providência de Deus. Deus aponta o sacrifício era um carneiro, no caso, preso com os chifres, e apontando, obviamente, para Cristo. Então, enquanto o primogênito de Deus morre, o nosso é salvo. amém. Então, para que nós tenhamos redenção, o primogênito de Deus morreu. Então, obviamente, por questão de mérito, de pertencimento, Cristo nos comprou pelo seu sangue na cruz, todos nós pertencemos a Ele e Ele nos resgatou. Louvado seja Deus por isso. Amém. E diz que, aqui no capítulo 13, que isso deveria ser como um sinal na mão, na testa, ou seja, algo que eles não deveriam esquecer jamais, que eles sempre deveriam contar para os seus filhos, de geração em geração. Quando eles perguntassem, Senhor, o que é isso? Pai, o que é isso? Então o Senhor nos libertou, foi dessa maneira, para que a identidade deles fosse mantida e, obviamente, eles tivessem o cumprimento da missão, os desígnios de Deus para o seu povo. Isso é muito importante também. Então, diz aqui, a lição de segunda-feira, também era um sinal de consagração total ao Senhor e da compreensão de que tudo o que possuíam vinha somente dele. Louvado seja Deus. Vamos para a lição de terça? Tem mais algum comentário para a lição de segunda? Não, acho que podemos avançar. Na terça-feira vem falando a respeito da travessia do Mar Vermelho, que eu acho que é o ponto central também aqui da lição. Uma cena dramática, né? E aí sim vem a questão que eu mencionei lá atrás, da maneira como Deus conduziu o seu povo. Por onde? Porque ele poderia ter escolhido um caminho mais curto, Sim. mas ele escolheu o caminho mais desafiador, que na verdade seria o melhor para o povo. E eu fiquei pensando, nem sempre Deus ele vai nos conduzir pelo melhor caminho na nossa referência. Humanamente, Senhor, é igual quando Deus conduziu o povo na peregrinação de 40 anos no deserto. Tinha um caminho lá, plano, feito, mas ele conduziu o povo por caminhos assim bem tortuosos e difíceis. Com qual propósito? Deus ele não é um torturador, Deus ele não quer o nosso mal jamais, ele nos ama, cuida de nós, nos protege. E como Pai, ele quer nos ensinar verdades maravilhosas. Então, o motivo de Deus ter conduzido o seu povo por um caminho mais difícil, diz aqui, era para que o nome dele fosse glorificado. Tanto perante o povo de Israel, perante os egípcios, perante as outras nações, mas vamos tentar entender o porquê disso, né? Sim. O verso, no capítulo 13, no verso 17, diz assim, E aconteceu que quando o faraó havia deixado o povo ir, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora esse fosse mais perto. Deus queria levar o povo para a terra prometida? Queria. Podia ter levado por ali? Podia. Deus podia ter vencido os filisteus? Podia, com certeza. Mas por alguma razão Deus preferiu levar eles para o outro lado. A Bíblia aqui diz que para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Por mais que Deus pudesse salvar o povo através da guerra ali com os filisteus, ele sabia também que o povo não seria capaz de suportar essa prova. Ele sabia, porque nós temos já escrito no Novo Testamento de que Deus não permite que nós passemos uma prova superior àquilo que nós podemos suportar. É isso mesmo, 1 Coríntios 10, 13. Em misericórdia e também em sabedoria, e um plano que nós não conseguimos entender inicialmente, como você falou, Deus guiou-lhes através de outro caminho, até eles ficarem com montanha de um lado, mar do outro, e não terem uma boa rota de fuga, caso fossem perseguidos pelos egípcios. O que o povo não sabia que aconteceria também. Mas Deus guiou eles de uma maneira que eles não se arrependessem de ter saído e voltassem para o Egito. Certo? Eles poderiam ter feito isso se tivessem entrado em guerra com os filisteus ou ameaçados por esta guerra. E tem um outro fator aqui que, eu não sei, eu acho que eu vou deixar ele para comentar no final, porque ele está no capítulo 15, né? Sim. Aquele versículo que nos mostra. Aqui nós estamos falando dos filisteus. Estamos falando deles. Deus não os conduziu através da terra dos filisteus, mas aconteceu alguma coisa com os filisteus depois. Nós vamos ver é verdade. Lá no Cântico de Moisés. Exatamente. Eu queria destacar aqui no capítulo 13, o versículo 21, antes o verso 18, o final do verso 18 diz que os israelitas saíram armados. Olha só o que diz aqui no final do verso 18. Vamos ler todo o verso.
Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho e, armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. E diz aqui o verso 21, e o Senhor ia diante deles. E o verso 22 também, nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Porque no deserto, obviamente, a noite é fria, então a coluna de fogo os aquecia, iluminava, trazia mais segurança e conforto. E também durante o dia, aquele sol absurdo, aquela nuvem trazia também alívio e conforto para o seu povo e era o sinal da presença de Deus. Deus conduzindo. E essa nuvem, ou essa coluna de fogo sempre ia adiante. Isso me mostra que se eles estão armados, eles são um exército. Uhum. E quem que é o senhor dos exércitos? Quem que é o capitão? Quem que está encabeçando toda essa saída? Não é Moisés. Moisés é um instrumento nas mãos de Deus, é o próprio Senhor. Então, nesse conduzir de Deus na nossa vida, por mais que Ele não nos conduza por melhores caminhos para nós, na nossa perspectiva, Ele vai nos conduzir por caminhos que sejam os melhores na referência de Deus para nós. E quem que estará à frente? Certamente o próprio Deus. E nesse caminho Ele vai trazer alívio, Ele vai trazer conforto, Ele vai suprir as suas necessidades. Então nós temos que estar acostumados com isso. Isso aqui não aconteceu só com o povo de Israel, isso acontece com a igreja, isso acontece comigo e com você individualmente, e tudo isso que nós lemos devem ser lições, obviamente, para a nossa vida espiritual. Certamente. E uma outra coisa interessante nesse sinal é que os hebreus tinham visto vários milagres na terra do Egito, vários sinais, mas esse era um milagre 24 horas por dia. Nunca era interrompido. Aqui o verso faz questão de falar que ele não tirou a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo à noite diante do povo. Ou seja, era um sinal constante de que Deus estaria com eles, independente do caminho. Mas eu também vejo um simbolismo aí, pastor, que é bem interessante. A noite, na Bíblia, ela tem uma representação. É a hora difícil, é a hora do sofrimento, é a hora do medo, incerteza, da insegurança. Da insegurança. Era necessário que na hora da insegurança a presença de Deus estivesse com o povo, através do fogo, para que eles se sentissem seguros. Mas uma coluna de nuvem durante o dia também nos mostra o quê? O dia simboliza o quê? Prosperidade, paz, abundância. Isso é o dia, a luz da manhã raiando sobre nós. É um cenário de prosperidade, no qual há o perigo de o povo ficar autossuficiente. E o que é necessário para que o povo não se torne autossuficiente? A presença do Senhor também com eles. Então, de dia e de noite, o povo poderia olhar e ter a certeza da presença de Deus ali. Amém, louvado seja Deus. E era um povo acostumado com a idolatria, então eu diria que hoje, se nós formos olhar para tudo aquilo que Deus nos oferece através da sua palavra, nós não precisamos ver uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem. O povo de Israel, nós vamos ver que eles estavam bem embrutecidos, coitados, porque eles foram libertos de tudo. Enquanto estavam sendo libertos, se murmuravam, saíram do Egito aqui, chegaram no Mar Vermelho, murmuraram, assim que saíram do Mar Vermelho, murmuraram. Ou seja, era um povo que não estava com a percepção tão aguçada, eles precisavam de sinais assim. Mas não tem nada mais claro sobre a revelação da presença de Deus com o ser humano do que isso aqui. Amém. Então, nós podemos ter a certeza de que Deus está conosco também. Amém, amém. E se não estiver, o problema é esse. Se não estiver, mas para ele não estar, basta nós nos afastarmos disso aqui. Então, enquanto você estiver, eu não estou falando fisicamente, eu estou falando de você estudar e consumir isso aqui. Enquanto nós estivermos estudando e consumindo a palavra de Deus, ele estará perto de nós. Eu acredito nisso. E isso que o Moses falou é tão lindo e tão importante para nós, não apenas nos maravilharmos com essa verdade, mas assimilarmos de uma maneira prática na nossa vida, que a palavra de Deus tem 3 aspectos. Ela é falada, escrita e encarnada. Então, se eu quero ter a presença de Deus, de Jesus, entre nós e em mim, é através da palavra de Deus, sem dúvidas. Lendo, memorizando, estudando, esquadrinhando, guardando no coração, praticando pelo poder de Deus. E Deus conduziu, então, o povo de Israel até uma situação sem saída. Porque eles foram conduzidos até o Mar Vermelho, do lado direito uma cadeia de montanhas, do lado esquerdo uma cadeia de montanhas. Daí teve a mudança do coração de Faraó. A última passagem na qual é dito que Deus endureceu o coração de Faraó. Deus endureceu novamente, as ações de Deus estavam fazendo com que o coração de Faraó se endurecesse cada vez mais, porque ele já estava obstinado no seu pecado. E o capítulo 14 mostra claramente que aquele pedido que ele tinha feito, me abençoe, nada mais era que
uma tentativa de se livrar das consequências. E tem aqui, então, toda a declaração que Deus fala no versículo 4, que ele seria glorificado em Faraó, em todo o seu exército. E o versículo 5 diz a respeito dessa mudança do coração. Lê pra gente, Mose. Versículo 6. Versículo 5. Sim. E se contou ao rei do Egito que o povo havia fugido. E o coração de Faraó e de seus servos virou-se contra o povo, e eles disseram: Por que fizemos isto, deixando que Israel saísse e deixasse de nos servir? E aprontou sua carruagem e tomou seu povo consigo. E tomou 600 carruagens escolhidas e todas as carruagens do Egito, e os capitães sobre eles. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e ele perseguiu os filhos de Israel. E os filhos de Israel saíram com o braço erguido. É interessante, então tem a mudança do coração do Faraó, ele sai com seu exército para perseguir o povo, para quem sabe na tentativa de trazer novamente o povo de Israel para escravizá-lo, para colocá-lo naquele contexto novamente de escravidão. Mas diz aqui o versículo 8, porém, é um contraste, os filhos de Israel saíram com alta mão. E eu fui pesquisar, porque é uma expressão idiomática, né? Com mão erguida, alta mão. E eu fui pesquisar até em outras versões que diz que eles saíram marchando de uma maneira triunfante, vitoriosa. Eles saíram de uma maneira assim, bem poderosa, como um exército. Saída triunfal. Uma saída triunfal, exatamente, triunfante desse contexto aí do cativeiro. Então, por mais que Faraó o seu coração tenha mudado, ele passou a perseguir o povo de Israel, Israel estava agora como um exército, porque diz aqui no versículo 20, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, isso já deixa claro, campo aqui é uma expressão um tanto quanto militar. Nós temos no versículo 18 do capítulo 13 que eles saíram armados, e diz também aqui, versículo 19 do capítulo 14, e o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel. Então eles de fato saíram de uma maneira triunfante e estavam agora numa situação que eles, ao olharem para o exército e para o faraó, ao invés de eles terem essa confiança, o Senhor já operou maravilhas, não seremos derrotados, qual que foi a reação deles, né? E diz aqui, versículo 10 do capítulo 14. E quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios estavam marchando atrás deles. E eles ficaram com medo, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Até aqui eles clamaram ao Senhor, tudo bem, porque parece que eles clamaram por livramento, mas na verdade, quando você vai ver os versos 11 e 12, eles começaram a murmurar. Exatamente. Eu nem sei exatamente se eles clamaram ao Senhor, porque muitas vezes nós vemos na história do povo de Israel que eles se queixavam para os líderes, mas no caso de Samuel, por exemplo, pediram um rei. Samuel entendeu que eles estavam falando com eles, mas Deus falou, não, é comigo o negócio, o problema é comigo. E o povo, nós vamos ver através do resto da história deles no deserto também, eles não se acostumaram a falar diretamente com Deus. Eles estavam acostumados a falar com Moisés e descarregar toda a sua ansiedade em Moisés, né? E aqui nós vemos isso. E Deus já havia preparado Moisés, pelo menos para a vinda do faraó, que ele avisou antes de faraó aparecer. É verdade. No versos 1, 2 e 3 aqui, e 4. Deus falou para eles, né, para Moisés, como é que seria. E Moisés escuta as tristes palavras. E aqui, infelizmente, se manifesta o espírito que acompanhou o povo de Israel por um bom tempo ali, enquanto estavam com Moisés. E são palavras assim duras, né, de uma ingratidão tremenda diante das ações de Deus. Uma incredulidade muito grande. Nós falamos para você lá no Egito que isso ia acontecer, por acaso não tinha sepulturas lá no Egito, nos trouxe aqui nesse deserto para sermos sepultados aqui, era melhor que tivéssemos ficado lá naquela condição, pelo menos não veríamos a morte, por mais que estivéssemos escravos. Então não é só uma murmuraçãozinha, é uma murmuração assim que expressa uma incredulidade, uma rebelião muito forte no coração. Sim, e se nós formos olhar para eles, né, do atual estado deles, se eles também cometessem pecados e fossem castigados como os egípcios, eles também se arrependeriam para fugir das consequências. Porque aqui nós estamos vendo que eles estão fugindo do sofrimento que era necessário para levar eles à libertação. E convenhamos, era um sofrimento psicológico. Exato, não teve ninguém um sofrimento nada. físico. Ninguém foi tirado de ninguém, pelo contrário, a nuvem de fogo, de nuvem de fogo estava ali. E detalhe, era de noite.
A Bíblia nós vamos ver aqui que ela revela isso, que estava à noite. Uhum. E a coluna de fogo estava com eles. E eles, com toda essa manifestação de poder 24 horas, ainda tiveram esse temor, né, dos egípcios. Eles ainda tinham muito temor, eu até diria, pastor, se nós fazemos uma aplicação hoje para nós, que nós ainda tememos muito o poder do pecado. Uhum. O poder da inclinação, o poder da... Então, Esse é o quando ponto, vem... acho que essa é a Quando vem aplicação muito mesmo. forte a tentação sobre nós, às vezes nós falamos, Senhor, é por isso, eu sabia que eu não ia conseguir. Eu falo isso com sinceridade mesmo. Joga a Isso culpa em aconteceu. Deus. Isso acontece. E comigo acontece. Porque às vezes nós queremos a libertação, vamos na direção dela e na primeira luta forte que nós temos, nós falamos como se fosse, nossa, não adianta nada isso aqui, para que eu fui fazer isso? Só que na verdade... Tudo que Deus quer é que nós consigamos achar a paz. Achar a paz na coluna de fogo de nuvem que nós temos. Amém. Encontrar que Deus está presente conosco, mesmo nos piores sofrimentos que pareça que vai nos sobrevir. E que nós não repitamos, irmãos, tristemente aquilo que tem sido, que foi uma constante no povo de Israel. Né? Eu fico pensando, desde o início do grande conflito, porque... E aqui eu quero abrir parênteses a respeito disso, que eu acho que é um comentário importante. Desde o início do grande conflito, a lei de Deus sempre foi o centro do conflito. E as acusações de Satanás, uma delas é que era impossível guardar a lei. E essa acusação vem desde que Adão e Eva pecaram até os nossos dias. E infelizmente nós vemos muitas pessoas, às vezes, assumindo o púlpito dentro de uma igreja adventista e ainda falando que é impossível guardar a lei. É impossível guardar a lei, reproduzindo, na verdade, uma argumentação que é de Satanás. Então, neste contexto, eles estavam demonstrando essa incredulidade. É impossível sermos salvos por Deus. Mas Deus já havia dado tantas provas da possibilidade da salvação e do completo livramento, da completa libertação, que eles demonstraram essa falta de fé, e a lição de terça-feira fala no final, né? O povo ainda demonstrava uma surpreendente falta de fé, de que era impossível para Deus. E hoje, nesse contexto do pecado, fazendo essa aplicação, a gente muitas vezes demonstra essa mesma incredulidade. É impossível, é impossível, é impossível obter uma vitória sobre o pecado, mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Exatamente. E a nossa memória espiritual, muitas vezes, ela é de pequena duração, de curta duração. Quantas vezes Deus respondeu às suas orações? Quantos milagres Deus já operou na sua vida? Quantos livramentos Deus já operou na sua vida? Será que hoje, desde quando você aceitou a Cristo, você continua na prática dos mesmos pecados? Responda aí para mim nos comentários. Obviamente não. Então nós estamos crescendo. E quando nós olhamos para o plano da redenção, Deus já deixou muito claro a respeito do seu poder de nos libertar da culpa, do poder e, obviamente, no futuro da presença do pecado. Então jamais alimente que é impossível você vencer as suas faltas de caráter, porque na verdade a impossibilidade não está em Deus, mas na nossa vontade. Se nós não quisermos, não venceremos. Agora, se quisermos unir a nossa vontade ao poder de Deus, a nossa vontade vai se tornar onipotente e poderemos fazer todas as promessas de Deus pelo seu poder, obviamente. As promessas de Deus são promessas habilitadoras. Ele promete e nos habilita a cumprirmos aquilo que Ele nos pede. Então não é uma impossibilidade. A impossibilidade é na nossa falta de fé, na nossa incredulidade, na nossa falta de vontade de vencer, em nome de Jesus, o pecado. Tem um outro fator que eu acho que também contribui negativamente para conosco, é nós não entendermos exatamente o caminho pelo qual Deus vai nos guiar quando Ele nos chama. Deus nos chama e nos faz uma promessa. Vocês vão ter uma terra que manda leite e mel. E nós temos essa promessa. Vai existir um momento onde nada de ruim vai existir. Mas por que Ele dá essa promessa? Quando você está no pecado, a sua consciência te acusa. Mas você tem de tudo isso. Você tem todas essas coisas. Elas permanecem. Só que quando Deus te chama e te diz que vai dar uma promessa, é porque Ele está te chamando para algo antes. Ele não te chama tipo, filho, vem cá, sai do pecado e joga você no céu. Não é assim que funciona. Talvez essa foi uma expectativa errada que tiveram o povo de Israel, de que do nada eles sairiam caminho de rosas daqui até a terra prometida e o mel já ia começar a cair no deserto. Só que, na verdade, Exato. a palavra deserto, eu creio que nós podemos traduzir para a nossa experiência chamando disciplina, chamando as lutas da vida diária.
se chamando a luta contra o pecado. Ou a santificação, A santificação. no caso, a transformação. Exato, É verdade. o processo, esse É o processo. processo, é. E nós poderíamos chamar a terra do Egito, a casa da servidão, de a servidão do pecado. O seguir a própria inclinação do coração, a continuar na nossa vida passada. E o povo de Israel, por não entender que agora eles estariam saindo da sua vida no Egito, que por mais que tivesse certos benefícios que eles ficaram exaltando depois, na verdade tinha um peso ainda sobre eles, assim como para nós o pecado pode ser vantajoso, mas a nossa consciência vai sentir peso o tempo todo. Uhum. Eles, por confundir as coisas e acharem que não passariam por um deserto de purificação antes, eles falaram o seguinte: pois melhor nos seria servir ao pecado do que morrermos pela disciplina. Misericórdia. Não está escrito Versículo 12, capítulo 14. Mas é isso mesmo, fazendo já uma frase. aplicação. Imagina, melhor nos seria servir ao pecado do que morrer na disciplina. Irmãos, isso aqui é uma tradução que eu acabei de fazer, obviamente. Uhum. Diz que melhor seria servir aos egípcios do que morrer no deserto. Mas super válida, Mas vocês né? entenderam Exato. claramente o que está dizendo aqui. Uhum. E, pelo amor de Deus, nós não cometamos esse erro, porque a disciplina é necessária. O Espírito de Profecia nos traz a informação de que o sofrimento que o ser humano passa é uma disciplina necessária para purificá-lo através da sua própria natureza, que tem inclinação para o mal. Uhum. Uhum. Então, que nós entendamos que hoje nós não somos chamados a entrar no céu ainda. Nós somos chamados a passar pelo deserto. Se nós conseguirmos manter a paz de coração no deserto, é isso que vai nos trazer felicidade verdadeira. É verdade, é um processo de educação, de transformação, é um processo de adaptação para o céu. Porque uma coisa, vamos supor, você tem a sua casa e você convida uma pessoa que não tem educação nenhuma. Ela foi convidada para entrar para a sua casa, mas daí ela vai usar o banheiro, ela pega aquele papel sujo e joga no chão, ela, enfim, né, suja a sua casa, destrói a sua casa. Ela precisa ser educada, ela tem que ser transformada para saber viver. Imagina a gente chega no céu e a gente não sabe como conversar, não sabe ser manso. Você teve o convite para ir para o céu, a libertação ela é real. O sangue de Cristo na cruz é o convite, você tem o convite, mas agora você tem que estar trajado adequadamente. Exato. Você precisa se comportar adequadamente, viver adequadamente. É um processo de adaptação para as mansões celestiais. Exato. A veste que Deus vai nos colocar, Ele não vai colocar. É como uma mãe que chama o filho para entrar em casa e para ir para o quarto dele, para poder deitar lá, assistir alguma coisa, comer uma pipoca, alguma coisa assim. É um atrativo convite? Sim. Mas a criança está lá no quintal cheio de barro. Então, filho, venha, entre, vamos aqui passar um momento juntos, senta na cama aqui. O filho vai ter que vir, vai ter que limpar os pés antes de entrar em casa, vai ter que tomar banho antes de vestir roupa limpa. Uhum. Deus não põe roupa limpa em pessoa suja. Ele põe a roupa limpa, ele tira a sujeira e põe a roupa limpa. Amém. Deus nunca faz o trabalho pela metade. É verdade. Se numa mãe humana, cheia de pecado e cheia de dificuldade de caráter, não é capaz de pôr uma roupa limpa e um filho sujo, como é que Deus faria uma coisa dessa? Exatamente. Deus não esconde pecados. Deus perdoa pecados. Ele lança ele sobre ele. Ele remove os pecados. Ele lança sobre ele no santuário para remover o pecado realmente. E assim é que o filho vai estar preparado para desfrutar a bênção prometida. O convite não é: filho, venha limpar o pé para você tomar banho, para você vestir a roupa, para você poder deitar na cama. Filho, vem que vamos fazer algo legal aqui dentro. Mas, processo. O processo que vai exigir suor, sacrifício, sangue sendo derramado. E aleluia, louvado seja Deus, porque é impressionante, né? Ao ler, eu tive essa impressão, eu falei, a gente precisa dar essa ênfase, o Moses falou a mesma coisa, é o Espírito Santo, porque essa é a lição mesmo, eu acho que esse é o cerne daqui. O Mar Vermelho abrindo é tremendo, mas o que eu acho mais tremendo, como a gente iniciou a lição, é a salvação do pecado. Esse é o poder, é isso que Deus ele quis demonstrar. O poder de Deus ao abrir o Mar Vermelho é o mesmo poder, obviamente infinito, através do sacrifício de Cristo, da sua mediação no santuário celestial, de nos libertar hoje do pecado, do egoísmo, do orgulho, daquilo que você tem lutado. Deus quer abrir o Mar Vermelho na sua vida, esse é o ponto. Exatamente, quão maior é isso? Exato. Alguns não, a maioria dos que cruzaram o Mar Vermelho, que abriu de verdade, de maneira física, não entraram na Terra Prometida, porque era apenas um tipo, era apenas uma representação. Aqueles que realmente passarem o Mar Vermelho nessa vida, eles vão entrar na Canaã Celestial. Amém. Então é muito maior a promessa, muito maiores os resultados. Amém. Louvado seja Deus por isso. Então, voltando aqui à história,
eles começaram a murmurar, pensaram então, quem sabe, numa iminente morte, porque imagina, Faraó perdeu primogênitos, capitães do seu exército, todo o seu exército, desde o maior até o menor, perdeu ali com uma raiva, condoídos por toda a situação. Então, às vezes, a intenção deles era só fazer o povo de Israel voltar, mas às vezes no calor do momento ia passar a faca em todo mundo. Então, isso causou uma angústia tremenda. Então, Moisés apresentou a situação para Deus, e o que Deus disse para Moisés, e aí a gente vem para a lição de quarta, avançando pela fé. O que Deus diz? Versículo 13 em diante, né? Isso. Primeiro Moisés dizendo ao povo: não temais, aquietai-vos e vede a salvação do Senhor, que ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. E o Senhor lutará por vós e tereis a vossa paz. E aí entra o verso 15. Moisés fala com o Senhor e o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que avancem. Mas tu levanta teu cajado, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, e os filhos de Israel irão pelo seco, pelo meio do mar. E aí vem o restante: endurecerei o coração dos egípcios, eles os seguirão, e eu obterei honra sobre Faraó e sobre todo o seu exército, sobre suas carruagens, sobre seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver obtido honra sobre Faraó, sobre as suas carruagens e sobre seus cavaleiros. Tem um detalhe aqui, pastor, que é muito interessante. O tempo todo Deus falou assim: e os egípcios saberão, e Faraó saberá. Como se Deus estivesse precisando que eles soubessem. E realmente Deus precisa. Deus não vai tirar a vida de ninguém que não entendeu exatamente isso. Tanto é que no fim, o que vai acontecer com todos os pecadores? No fim, antes da destruição total, todo joelho se dobrará e reconhecerá quem é o Senhor. Por mais que eles não estejam prontos a mudar de vida, eles já não têm mais o que fazer. Eles vão reconhecer finalmente. A graça acabou. Mas eles não vão ter outra opção a não ser ver a realidade de que Deus é justo. Existe uma necessidade universal desse reconhecimento. Exato. E assim é por isso que o tempo todo, toda vez que vem um juízo, Deus fala: e agora Faraó saberá. E agora os egípcios saberão. Só que na misericórdia, Deus não os destrói. E o Espírito de Profecia nos traz algo muito interessante. Olha só isso aqui. Quando todo o exército, as carruagens e os cavaleiros e todo o exército de Faraó estava no fundo do mar, o Senhor disse a Moisés: estenda a tua mão sobre o mar. Só um minutinho. Olha, não está aqui. Eu acho que eu devo ter salvado aqui no telefone. Eu não vou saber exatamente onde está. Mas ela diz que aquele momento, quando o Faraó entrou no mar com os seus para perseguir Israel, acabou o tempo de graça deles. Foi um fechamento da porta da graça para eles. Ali eles passaram do limite. Exato, eles chegaram até um ponto. E quando o mar não fechou antes deles reconhecerem. Isso é interessante. É verdade. Deus tem um reconhecimento aqui do verso 25 do capítulo 14, né? E tirou-lhes as rodas dos seus carros e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Exatamente. Dessa maneira. O 14:25 aqui, o comentário de Ellen White aqui da Bíblia Legado diz que os anjos de Deus passaram pelo meio do exército egípcio e removeram as rodas dos seus carros. Dificultando toda a locomoção. Exato. E quando eles viram isso, porque não tinha ninguém ali lutando, eles simplesmente tiveram que reconhecer. Eles reconheceram que Deus era o Deus, era o Senhor. E daí, diante desse reconhecimento, como você já aplicou para o futuro, né, depois dos 1000 anos, caindo fogo e enxofre, assim como cairá após o reconhecimento de todo mundo ímpio, da justiça divina, da misericórdia divina, aconteceu aqui também, depois do reconhecimento. Diz aí que... Verso 25. Exato, verso 27 diz: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E o reconhecimento veio no verso 25. No verso 25. E torceu os eixos das rodas de suas carruagens para que andassem pesadamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor luta por eles contra os egípcios. Quando houve esse reconhecimento, embora já tivessem passado do ponto de graça, Deus então permitiu que a sua vida fosse... Permitiu não, o próprio Deus trouxe a destruição sobre aquelas vidas, né? É verdade. O que eu acho assim lindo no texto do capítulo 14 é que nós vimos no capítulo 13, versículo 21, que o Senhor ia diante deles. Mas no verso 19 do capítulo 14 diz:
E o anjo de Deus, e nós sabemos aqui que é uma referência ao Filho de Deus, esse anjo é o anjo do Senhor. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou. E como que a gente pode saber que aqui é Cristo, né? A gente pode ver, 1 Coríntios 10, claramente, Paulo fala isso. Se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E aquela coluna que era a luz, porque a travessia do Mar Vermelho foi à noite, não foi durante o dia. Diz aqui o versículo 20. E ia entre o campo dos egípcios, essa coluna de fogo, que era luz para o povo de Israel, mas trevas para os egípcios. E a nuvem era trevas, como diz aqui, para aqueles, e para estes clareava a noite. De maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. E é o que você já comentou, não teve um embate físico, não teve um combate ali. Então Deus, ao mesmo tempo que era luz para o seu povo, ele estava sendo trevas para os egípcios, no sentido de que eles estavam colhendo aquilo que eles haviam semeado. E eu acho lindo Deus se interpondo entre nós e o pecado, por mais que Satanás, os demônios, as tendências herdadas insistam em nos ter novamente para eles, o Senhor se interpõe e nos dá o livramento, nos dá a libertação completa. Louvado seja o Senhor. Com certeza, e esse fato dessa nuvem ser essas duas coisas ao mesmo tempo, também nos mostra como que Deus é para os pecadores, tipo, não aquele pecador que tem chance de salvação, mas aquele pecador empedernido como o próprio Faraó, né, que endurecia seu coração, o mesmo Deus representava uma coisa para Israel e outra coisa para Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó, mas era o mesmo, ele não mudou sua atitude. Para um, ele traria dificuldade e, no caso aqui, até a própria morte, e para o outro ele traria a salvação. E aqui, achei o texto que eu estava procurando. Maravilha. Quando Moisés estendeu sua vara sobre o mar, as águas represadas, que haviam permanecido como uma grande muralha, fluíram em seu curso natural. Nenhum de todo o vasto exército dos egípcios escapou. Todos pereceram em sua determinação de cumprir sua própria vontade e rejeitar os caminhos de Deus. Essa ocasião marcou o fim de seu tempo de graça. Então, uma forte declaração. Exatamente. E aqui nós temos uma outra representação também. Quando nós vemos a atitude dos egípcios, qual foi? Eles disseram, fujamos da face de Israel. Israel fez o que Deus mandou, começou a marchar, o mar se abriu, eles entraram no mar, atravessaram, e os egípcios, percebendo que Deus trabalhava contra eles, fugiram. E se nós estamos trazendo tudo isso para uma questão do grande conflito entre Deus e Satanás, o pecado e a santidade, nós vamos ver exatamente aquilo que está em Tiago 4,7. O que diz lá? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não porque a alma seja forte, mas a alma mais fraca que existe, se ela dá o passo que Deus manda ela dar, Satanás não tem poder. Ela triunfa. Satanás, ele fica sob o poder de Deus através dessa alma. Amém, e aleluia. aqui diz que ele bate em retirada, assim como os egípcios. E que no fim de tudo, quando isso acontecer, isso também trará destruição sobre o próprio Satanás. Né? Dessa vez não num mar de água, mas num lago de fogo. Amém, verdade. E aqui na quarta vem falando algumas ênfases do verso que também é para memorizar. A primeira ênfase é não tenham medo, a segunda, fiquem firmes, terceira ênfase, vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, quarta ênfase, o Senhor lutará por vocês. E daí aqui a ordem de Deus a Moisés foi clara, siga em frente. E Deus ele foi desdobrando o plano para Moisés. Primeiro ponto, o anjo de Deus, que a gente já mencionou aqui do versículo 19, do capítulo 14. O segundo passo, né? Pela fé Moisés teve que estender a mão sobre o mar. Terceiro passo, o Senhor dividiu as águas e as secou com forte vento. E o quarto, os israelitas atravessaram o mar em terra seca. Não era nem um lodinho, assim, uma laminha, né? Em terra seca para verem ali o poder de Deus. Obviamente o que facilitaria a travessia dos animais, carruagens, coisas que eles estavam levando os seus pertences e toda a locomoção. O que eu acho interessante é que, assim como os milagres de Cristo, e eu fiquei pensando no paralítico, aquele paralítico quando Cristo disse, toma o teu leito, levanta-te, toma o teu leito e anda, ele não viu sinal de que a sua perna estava curada para tentar fazer um esforço para se levantar. Ele primeiramente teve que fazer o esforço, ou seja, crer na palavra.
Ele creu na palavra e o poder da palavra, através dessa fé que se apoderou do poder da palavra, operou a cura nele. Por isso que Jesus falava, a tua fé te salvou. Não era a fé dele que havia operado o milagre. A palavra havia operado o milagre, mas a fé foi o canal, ou seja, de ele ter se apoderado. Da mesma forma, quando Deus fala para o povo de Israel, marchem, sigam em frente, eles tiveram que crer antes do Mar Vermelho se abrir, eles tiveram que dar o passo da fé. Então vamos marchar. E então, marchando, Moisés levanta, estende o cajado e o Mar Vermelho se abre. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes a gente fica numa passividade ou numa inatividade diante da palavra de Deus. Ela só vai demonstrar o seu poder na sua vida porque ela é poderosa, e a gente vê isso claramente porque Deus criou o universo pela sua palavra, ela só vai ter este poder manifesto na sua vida quando você exercer fé no poder da palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então aqui nós temos, por mais que ele demonstrou ao povo de Israel uma incredulidade tremenda, neste momento ele demonstrou fé. E avançou e o Mar Vermelho se abriu e Deus operou um grande livramento. Exatamente, eu acho que é válido até, pastor, nós tentarmos entender um pouquinho de novo algo que nós falamos o tempo todo, mas que muitas vezes na nossa mente ele tem uma ideia, é como se fosse um conceito, a fé. A fé, para nós, fé é o quê? Fé é crer, fé é acreditar mesmo Um sem conjunto crer. de doutrinas e crenças. O que é fé? Na verdade, a fé em si, eu poderia perguntar para vocês, o que é um casal? Um casal são duas pessoas. Homem e mulher. Eu e minha esposa somos um casal. Você pode chegar e me falar, olha, o Moses está aqui, esse lindo casal, e a Sara não está? Faz sentido? Não faz, porque Não o casal são a combinação dessas duas coisas. É uma coisa só? É casal. É uma coisa, formada por duas. Assim como nós podemos dizer também que Deus, nós temos um só Deus, e nós cremos, há pessoas que creem diferente, talvez até assistindo, mas nós cremos que ele é uma pluralidade também em pessoas ali dentro. A fé, ela não é um simples assentimento moral de que, nossa, é verdade. Fé não é isso. A fé, ela se manifesta de maneira total quando você toma atitude. Exato. Não existe fé antes de ter atitude. Nem que seja uma atitude mental, dependendo da situação, mas antes da atitude, por exemplo, se Deus fala, eu vou abrir o mar, marchem. Senhor, eu tenho fé que o Senhor vai abrir o mar, mas não marcho. Eu tenho fé? Não tem fé. Não tenho fé. Fé sem obras é morte. Exatamente. A metade da fé é o entendimento da situação, a outra metade é agir de acordo com o seu entendimento. E aí Deus opera de acordo com a sua fé. Eles não poderiam abrir o mar, mas a fé era, Deus vai abrir, então eu vou andar, porque Deus não vai andar por mim. Isso é a verdadeira fé. Sim. Fé é uma palavra composta de duas coisas, assentimento moral e a atuação de acordo com esse assentimento. E esse ponto, muitos acabam confundindo como se a fé fosse meritória. A fé não é meritória, mas a fé é necessária por causa da questão do próprio livre-arbítrio, da liberdade de escolha, do seu exercício para a manifestação do poder de Deus. É claro que existem aspectos da soberania divina, mas nisso que a gente está falando de uma salvação individual, de uma libertação do pecado, ou até de ações de Deus para com o seu povo, a fé ela é necessária. Então é neste contexto que Tiago vai falar lá, quer mostrar a sua fé? Então mostre as suas obras, ou seja, a evidência, o fruto da genuína fé, é aquela fé que opera pelo amor, aquela fé operante, não aquela fé que é só um assentimento de ideias e crenças. Tanto que muitos vão se perder querendo ser cristãos, né? O cristianismo é a verdade, Jesus é a verdade, essas crenças são verdadeiras, eu quero ser cristão, é verdade, mas essa verdade está sendo realmente verdadeira na sua vida de transformadora? Esse é o ponto central. Vamos aqui avançar para o final, quinta-feira, uma lição maravilhosa, né? São muitos ensinamentos preciosos para a nossa vida. Quinta-feira, por fim, vim falando aqui do cântico de Moisés e Miriam. Então, quando eles atravessam, dá a entender, eu entendi dessa forma, posso estar errado, e aqui eu quero até trazer esse ponto. Quando o mar engoliu os egípcios, o povo de Israel não tinha saído ainda do mar. Eu tive essa impressão ao ler aqui o relato, mas é como se uma parte tivesse saído, ou eles saíram, Moisés estendeu a mão, porque dá a entender que eles ainda estavam atravessando, Moisés se vira, estende a mão, parte rompe sobre os egípcios e eles então continuam a travessia até o seu fim, e tem aqui o cântico de livramento, o cântico de libertação, o cântico da experiência que eles expressaram. Se você puder
lançar uma luz, um texto de Ellen White ou da Bíblia aqui mesmo, eu tive essa compreensão inicialmente falando, né? Sim. Mas tem aqui o Cântico de Moisés, que é o Cântico de Livramento, exaltando a Deus como poderoso, os seus atos, as suas ações de livramento, de salvação. É o cântico que expressa a experiência que eles tiveram de livramento. Sim, é um cântico muito bonito, na verdade, é um cântico profético em alguns aspectos para o próprio povo de Israel. Quando saíram dali, foi um cântico de gratidão, nós vamos ver aqui, né, ele exaltando o cuidado de Deus e também o poder de Deus sobre os inimigos de Israel. Mas ele também até faz uma profecia sobre a construção do santuário. Sim, para que Deus habitasse com o povo. Ou seja, o Deus que agora livrava o povo um dia habitaria diretamente com o povo. Versículo 17, né? Até o verso 2 é interessante, olha só, antes do 17 ainda. O Senhor é minha força e meu cântico, ele se tornou minha salvação. Ele é o meu Deus e prepararei para ele uma habitação. Olha só. Deus de meu pai, eu o exaltarei. Não que Deus, obviamente, como disse Salomão, coubesse em uma casa feita por mãos, mas tudo isso nesse cântico nos traz essa questão da proximidade que esse Deus poderoso tem com o seu próprio povo. É verdade. A ponto de se dispor a descer até ele, porque esse cântico aqui foi Deus que inspirou Moisés para escrever. É verdade. E o verso 17 diz: Tu os levarás e plantarás no monte da tua herança, no lugar ao Senhor, que fizeste para nele habitar. Que já aponta para Jerusalém também. Exato, ou seja, tudo que aconteceria daqui para frente, nas glórias que viriam, baseado no poder de Deus, foram exaltados agora nesse cântico. E também a experiência do povo, de maneira especial, está nesse cântico para que o povo nunca se esquecesse. Esse canto foi escrito e o povo de Israel cantava. É verdade. Para que eles lembrassem sempre disso. Deus fazia muita questão de o povo lembrasse, né? Parece que a nossa geração é quem menos quer lembrar das coisas, porque qualquer coisa que nós queremos estar aqui, não lembramos de muita coisa. Mas mesmo naquela época, era necessário música para lembrar das coisas. Memorizar. Exato. Meditar nisso, né? E o povo de Israel, talvez não entendendo, em uma certa época, não entendendo exatamente isso, quando eles liam que Deus falava, colocarão isso por frontais e nas suas mãos, para que indo, acordando, deitando, levantando, estejam sempre com você. Aí eles começaram a escrever, né, os textos e amarrar aqui para manter. Mas o que Deus gostaria é que nós meditássemos constantemente nisso. Não é aquela questão de deixar... Como um amuleto, né? Deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, como se isso estivesse dela emanasse ali uma... Exato. Toda essa experiência aqui foi para eles uma experiência grandiosa que lembraria eles desse momento, cantar essa música, né? E nós vemos também que no fim, né, pastor, acontecerá algo... Sim, é verdade. Acho que antes da gente falar desse paralelo que há entre o Cântico de Moisés e o Cântico do Cordeiro, eu fiquei curioso em relação aos filisteus que você mencionou que verdade. Falaria, porque Deus não quis conduzir o seu povo pelo caminho mais curto, que passaria pela terra dos filisteus. E a gente já leu e você explicou o motivo, que senão o povo de Israel não estava acostumado com a batalha, retrocederia, mas aqui diz o propósito também, né? O que acontece aqui. Exatamente. Capítulo 15, versos 14 a 16. Isso, o povo, primeiramente, né, falando aqui, Deus quer dizer, ele tinha e sempre teve atitudes de vários resultados. Ele nunca pensa em uma coisa só quando ele faz algo. Vou passar aqui só para o povo não ficar com medo e voltar para o Egito. Deus, ele não cabe na nossa cabeça, na verdade é isso. E quando ele permitiu que o mar se abrisse para que seu povo passasse, ele fez algo muito maior do que simplesmente derrotar os filisteus. Deus poderia ter levado os egípcios. Os filisteus. Sim. Se o povo tivesse atravessado a terra dos filisteus, Deus poderia ter vencido a guerra para eles também. Sim. E teria sido isso. Aí eles teriam avançado como um povo conquistador. Mas eles avançaram como um povo cujo seu Deus era poderoso. Porque Deus abriu o mar. Um povo poderia vencer outro na guerra e as nações de Canaã não se importariam com isso. Mas o que aconteceu nessa passagem foi que todo mundo temeu ao Deus de Israel. E juntamente ao seu povo. E isso está aqui, ó. Eles não atacaram os filisteus, mas olha o que aconteceu. Verso 14. O povo ouvirá e temerá, e a dor tomará os habitantes da Filístia. Quem eram esses? Os filisteus. Ou seja, o impacto seria grande sobre eles. Eles teriam temor agora. E não somente eles. Os príncipes de Edom se maravilharam. Um tremor se apoderou dos homens poderosos de Moabe. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Eu acho essa expressão muito intensa, né? Forte. Derreteram-se todos. É um derreter de medo, né? De
pavor, assim, eles virão Toda e farão as confiança. mesmas coisas que fizeram com os egípcios. Não tem, Exatamente. perdemos. Né, nesse Sim, e sentido. só de ouvir que o foco deles seria ir para aquele lugar, para conquistar aquele lugar, imagina só. Se eles fizeram isso só para sair da escravidão do Egito, imagina quando eles irem conquistar isso aqui, o que não vai acontecer, né? Exato, exato. Isso faz, assim, pensar, né, quem que era o povo de Israel? Estava armado, era um exército, tinha uma divisão ali de companhias, foi uma saída organizada, mas eles não estavam acostumados com a guerra, mas era um exército que não tinha ainda guerreado, E já tinha que estava destruído. colocando medo naqueles que eram gigantes, acostumados com a guerra. Quem que eles eram? Na verdade, o pavor vinha porque, se fazendo presente no povo de Israel, estava o Senhor dos exércitos, Amém. né? Forte, Meu Deus. poderoso. Eu fiquei impressionado, assim, porque quem que era o povo de Israel para colocar medo nesses povos acostumados com batalha? Na verdade, era o Senhor. E é isso em relação a nós também, né? Aquele que nos faz, através da nossa vida, afugentar o pecado e Satanás. Quem somos nós? Nós somos uma barata, né, em relação Exatamente. ao inimigo, mas é o Senhor em nós, são as ações de Deus em nós, e Ele tem que ser enaltecido, exaltado. Amém. O Senhor é digno de toda honra e poder e glória. Amém. Moisés colocou isso no Essa é a verso. expressão, né? No Exato. verso 16 ele coloca: sobre eles caiu medo e pavor, pela grandeza de teu braço emudeceram como pedra. Eles sabiam que o Deus dos hebreus era o único Deus, o Deus poderoso, né, da Sim, batalha. e esse cântico ele vai se repetir na experiência dos remidos, no contexto ali de Apocalipse capítulo 15. Não esquece mais, ó, Êxodo 15, Cântico de Moisés, Apocalipse 15, Cântico do Cordeiro. E ali, quando você estuda os versos iniciais, é uma clara referência aos 144 mil, e não aos remidos de uma maneira geral, e aqui eu discordo respeitosamente do autor, que no entendimento que eu tenho a respeito das profecias ali do Apocalipse, o Cântico do Cordeiro é um cântico da experiência dos 144 mil. Que experiência é essa? Semelhante à experiência que o povo de Israel teve. Estavam num contexto Mar Vermelho, montanha do lado direito, montanha do lado esquerdo, perseguição, angústia, e Deus opera um grande livramento à abertura do Mar Vermelho. Nós teremos os 144 mil pós-fechamento da Porta da Graça, aquilo que conhecemos como o tempo de angústia de Jacó, que vai ser os que habitam sobre a terra no decreto de morte para matar o povo de Deus. Aquilo causará uma angústia interna em relação à sua situação perante Deus, e uma situação sem saída também, mas Deus operará um livramento tremendo que será a própria volta de Cristo Jesus. E eles se tornaram vencedores sobre a besta, sobre a imagem da besta, sobre o seu sinal. Essa é a ênfase, é o cântico que eles entoarão, porque é a experiência deles que nenhum outro ser humano teve. Não que os remidos também não entoarão cânticos de vitória, mas esse é um cântico muito específico da experiência que eles tiveram. Ellen White deixa isso muito claro também no livro O Grande Conflito. Mas o ponto é, que cântico é esse? Eu queria ler o Cântico do Cordeiro, lá em Apocalipse 15, que expressa, em outras palavras, mas a mesma ideia daquilo que a gente encontra lá em Êxodo 15. Apocalipse 15 diz aqui o verso 3. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras. Então, enaltecendo aqui as obras de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E daí finaliza aqui o Cântico do Cordeiro. Ou seja, as ações de Deus nas pragas, em não apenas julgar, mas também manifestar a sua vingança, a sua ira, vai mostrar que Deus ele é justo. Ele é justo ao salvar o pecador e ele é justo ao condenar o pecado. E essa é a experiência dos 144 mil, né? E a gente poderia falar muito mais sobre isso, mas é esse o ponto. Sim, exatamente. É muito ensinamento que tem numa Muito história ensinamento, só, né? exatamente. Se nós olharmos aqui, tem os dois fatores principais que foram mencionados lá. Exaltação de Deus das grandes e maravilhosas obras e mostrando que todas as nações temeriam a Deus também. Reconheceriam. E até depois aparece o santuário aqui também, mais pra frente é a Um mesma coisa que paralelo tá tremendo. Exato. aparecendo lá. Muito obrigado pela sua presença. Deixa aí nos comentários textos, argumentos, pedidos de agradecimentos. Escreve
coisas que vão enriquecer não somente eu que estarei lendo, mas todos os que estão acompanhando aqui o Lições para a Eternidade. A gente lê os comentários e louva a Deus por tudo que a gente tem passado aqui da Palavra de Deus. Moses, considerações finais para finalizarmos este momento. O que eu posso fazer é ressaltar aquilo que nós já comentamos com relação ao simbolismo de que toda essa história representa. Nós nunca devemos estudar a Bíblia como histórias, né? A parte histórica não deve ser estudada apenas como história. Porque nós sabemos que tudo aquilo que aconteceu voltará a acontecer, e foi uma grande parte do que está escrito, na verdade, são apenas tipos para que nós os cumpramos também em nossa vida. É verdade. E o que eu espero e oro, e convido a todos os irmãos a fazerem uns pelos outros, por si mesmos, é que nós exerçamos uma fé ainda maior do que exerceu o povo de Israel. Amém. Porque o povo de Israel, eles foram um tipo, eles não foram a perfeita imagem daquilo que seria, mas nós somos chamados a ser a perfeita imagem daquilo que ali está tipificado. Um povo que, apesar de sofrer o pecado, apesar de estar sob a servidão do pecado, aceita o chamado de Deus. Agora vamos entrar no deserto, mas confiamos que a promessa maior do descanso, da paz, está além. Hoje nós podemos ter a paz da confiança, da paz de que Deus está nos guiando e que se Ele nos guia, não importa a dificuldade do caminho. E nós vamos estudar isso no restante da lição. A promessa se mantém. Amém. E no final nós vamos ter a plena paz, tanto de mente como de corpo, de todos os aspectos nossos. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Deus os abençoe. Amém. Louvado seja Deus. Então que essa lição tenha uma implicação prática na sua vida para que você experimente hoje a libertação da culpa, do poder e se prepare em breve, juntamente conosco, que cremos na brevidade da vinda de Cristo, de ser liberto da presença do pecado. Aqui finalizamos mais um Lições para a Eternidade. Vamos finalizar com uma oração, vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essas lições que ouvimos hoje, essas histórias tremendas que são tipos para nós hoje, que vivemos na iminência do retorno de Cristo. Queremos experimentar a mesma libertação, quem sabe maior ainda, daquilo que o povo de Israel experimentou. A libertação, Senhor, do nosso próprio eu, do orgulho, do egoísmo, do pecado. Liberta-nos em Cristo Jesus e nos dê a experiência diária de que Cristo vive em nós para experimentarmos a libertação do poder do pecado. Obrigado por tudo que tens feito, por tudo que Tu és. Abençoe a todos os que até aqui nos acompanharam nesta recapitulação e todos aqueles que estão assistindo e apoiando este trabalho também. Em nome de Jesus nós pedimos e oramos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Aqui finalizamos mais um Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. IAG, juntos avançaremos.